E olha, isso fique registrado hoje. Fique registrado hoje. De Deus não se zomba. Ao usarem o Evangelho de Jesus Cristo para dar apoio para esse governo, os que assim o fizeram provocaram a santidade de Deus. De Deus não se zomba. Ele vai trazer juízo, mas não há mínima dúvida. Em razão do fato de instituições religiosas inteiras terem associado o Evangelho a esse obscurantismo político. Da igreja, setores da igreja, nós não podemos generalizar, porque você não está dentro disso, entre outros amigos, mas de setores inteiros da igreja que fizeram pouco caso da consciência dos não cristãos, que estão escandalizados com o comportamento da igreja. Sem falar também no escândalo causado intramuros. Quer dizer, nas nossas comunidades, com um número incontável de jovens escandalizados com esse apoio que eu tenho chamado desde o início de acrítico, efusivo e institucional. Então, o que eu estou vendo agora em curso é alguma coisa impressionante. E acredito que os que se envolveram com essa história vão ter que prestar contas diante do justo juiz do universo, sem a mínima dúvida. E o que é triste é que a gente está perdendo a chance de ser sal e luz, ser seu testemunho vivo de que há esperança para a humanidade, que todo pecado deve ser combatido, de que as propostas políticas não são maiores do que o reino. Eu fico assim muito abalado, porque eu sinto que colegas, eu sinto uma apostasia da igreja, de parte da igreja, ao Evangelho de Jesus Cristo por um projeto de poder. A decepção da esquerda não chega aos pés da decepção que eu tenho da igreja institucional, porque a esquerda mentir como mentiu, ser corrupta, usar o pobre para crescer, machucou, porque era um processo que a gente também achava que eles iam ajudar, como no começo parecia que ia dar. Mas a igreja fazer a mesma coisa do outro lado, a igreja, de novo, uma parte da igreja é muito triste. Durante esse governo, que a igreja chama de governo do mal, o governo inspirado no marxismo cultural, essa igreja chegou a 50 milhões de membros. Essa igreja cresceu sem apoio político, nunca precisou se associar ao poder temporal para encher os seus templos. Simplesmente ela foi se espalhando pela nação, subindo morro, entrando no sertão, na floresta amazônica, e hoje nós somos essa realidade, espalhados em todo o território nacional. Portanto, nós tínhamos todos os recursos para blindar essa igreja para qualquer espécie de influência do suposto marxismo cultural ou do neoliberalismo cultural. Aí era só pregar a Bíblia. Como alguém já disse, nenhum sistema está seriamente ameaçado, nenhuma instituição está seriamente ameaçada pelos inimigos de fora, exceto se já tiver sido enfraquecida seriamente pelos inimigos de dentro. Aí essa igreja, então, para salvar o país do chamado avanço do marxismo cultural, decide se envolver com um projeto de poder político. E acreditando, portanto, que aquilo que deveria ser levado a cabo na força do Espírito Santo, com jejum e oração, e a partir de uma presença lúcida na cultura, essa igreja passou a acreditar que com a caneta do presidente poderia deter essa suposta maré progressista. Uma loucura. E outro ponto, eu estou aqui para me oferecer ao presidente da República, ao governador, ao prefeito, para dizer o seguinte: olha, minha instituição, minha igreja, minha vida, minha família, nós estamos aqui para servir o país. O que nós podemos fazer para impedir a fome, a miséria, o caos nas ruas, a quebradeira? Só que não há interlocução nenhuma. Nenhuma. Olha, se você me permita dizer, nos últimos dias, nós fizemos distribuição de cestas básicas nas favelas do Rio de Janeiro com acompanhamento da Reuters, da Associated Press, da Agência F,
Nós fomos matéria da Globo News anteontem ou anteontem, matéria do Jornal Globo. Quer dizer, ninguém nos procurou. Era uma coisa deles procurarem os movimentos sociais, sabe? E falar, olha, em que vocês podem nos ajudar? Porque nós estamos presentes, nós sabemos como chegar nas casas, nós conhecemos a realidade da favela, está tudo articulado. Eles não sabem nem conversar. Então, hoje, nós estamos diante de um quadro, sim, é assustador. Às vezes eu olho e digo, não é possível que seja verdade, porque você olha hoje para a Inglaterra está unida. Você olha para a França, você olha para a Espanha, você olha para a Itália, você olha para o Japão, você olha para a Coreia do Sul, estão todos numa só voz, no mesmo caminho. Aqui no Brasil, não. É uma disputa política cretina, hedionda, que demonstra o nível de insensibilidade da classe governante. É só briga, é só discussão, é só fake news, é só ódio. E a igreja muda, calada. Se hoje os pastores retiram esse apoio, seria um golpe nessa irresponsabilidade. E seria uma forma da igreja se redimir do seu erro. Mas ela não quer, por causa do orgulho. Eu não tenho a mínima dúvida que o juízo virá sobre esse governo. Como é que nós podemos criticar Cuba e Venezuela se estamos aplaudindo um golpe militar diante dos nossos olhos? Sabe? É um negócio assim que escapa a minha compreensão. A igreja entristeceu o Espírito Santo. E outra coisa, Marcos, essa história de que o evangelho é a coisa mais importante da minha vida, isso não está evidente. Isso não está evidente hoje. Muitos pastores... Olha, eu imagino nós participando de congressos nesse país, nos quais nós vamos ouvir, espero que pelo menos aconteça isso, gente chorar de soluçar por se lembrar desses dias em que nós colocamos a causa do antipetismo à frente da causa do evangelho. Vou dar o papo reto. Para mim, as forças do inferno ofereceram o antipetismo para a igreja com todo o pacote do conservadorismo de direita e pediu, com a outra mão, o evangelho. E a igreja aceitou o pacto. E isso não tem como passar sem juízo. Então, hoje, nós nos deparamos com o orgulho daqueles que não querem dar o braço a torcer, apesar de todas as evidências. O país está um caos. Um caos, e o país. E esse governo está mostrando que não tem competência para conduzir a nação no momento mais dramático da sua história. E a igreja, por vaidade, se recusa a reconhecer o equívoco que cometeu. Agora, lá na frente, que isso sirva de alerta para os que estão hoje denunciando. Lá na frente, esses poderão incorrer no mesmo erro, deixando de estender a destra da comunhão para aqueles que reconheceram o equívoco que praticaram e que, portanto, deverão ser objeto do nosso mais profundo amor. Não podemos nos esquecer que houve também pessoas que o fizeram com sinceridade, acreditando que estavam lutando pelo melhor. Eu conheço pessoas assim. Eu entendo, e eu lembro que você falou sobre isso num podcast com a gente, e essa é a característica da igreja. Se não acolher quem está arrependido, não é mais igreja.